Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Nós discutimos o estado do Rio de Janeiro em todos os pontos de vista. Hoje, vamos falar de empreendedorismo em diversão e arte. Com Gente do Rio em dose dupla. Voltamos a ter 2 entrevistados. E não esqueça, todo domingo de manhã tem programa novo com reapresentação depois do Canal Livre. Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E aperte o curtir. Hoje vamos falar do lado prático de ser a capital cultural do Brasil. Sim, porque as coisas acontecem, é preciso ter projeto, planejamento, arrecadação, seja no coletivo ou no individual. Quais são os bastidores da produção de eventos e shows? Que outras atividades o artista precisa ter para levar uma vida financeira mais estável? Como é para o artista empreender, seja em cultura ou em outras atividades? No programa de hoje, vamos responder a estas e muitas outras dúvidas com o cantor, compositor, comediante e empresário Sérgio Lorosa e também com o cantor, compositor e produtor cultural Marquinhos Oswaldo Cruz. Bem-vindo, Marquinhos. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço, né? É uma felicidade estar aqui e poder estar com um amigo de tantos anos aqui conversando com você. Nós. Obrigada também pela sua participação, combinando comigo aí. É isso. Sérgio como é que é? Ló Rosa. Ló Eu sou Rosa. Ló Rosa. Ló o negão Rosa. cor-de-rosa. Je suis le rose noir. Quando vou pra França, eu falo isso. Je suis le rose noir. I am the black rose. A rosa negra. Pinky. Achei muito chique. Estamos franceses. Vocês aqui são hoje, mangueirenses, né? não, né? Não, eu sou mocidade. Eu Império Serrano. Então, Mas sou Madureira, também curto a Portela também. Os dois verde e branco, né? Depois a gente vai falar dessa polêmica aqui, se a Portela é de Madureira ou de Oswaldo Cruz, né? Não botei parceiro, que pô, não vou nem falar o nome dele pra não queimar. Mas ele mandou uma piada muito boa, né? Que assim que. Eu, como bom suburbano, eu achei engraçado pra caramba. Por exemplo, Madureira fica tirando a onda de que é terra do samba, mas Madureira não tem nenhuma escola de samba mesmo. Porque, pô, a tradição é em Campinho. O Império Serrano é em Magno. E a Portela é em Oswaldo Cruz. Então, assim, não tem nenhuma Madureira. Essa do Império Serrano eu nunca tinha ouvido, da Portela e da Não, tradição. mas o Império Serrano não é nem Magno. O Império Serrano nasceu na Serrinha, que é Na Barra Lobo, Serrinha. né? Agora, a Madureira teve uma escola de samba que foi a Tamarineira. A Tamarineira foi a única escola de samba criada em Madureira. Mas não é Serrinha, né? E Não, agora- é na Olívia Maia. Você Ah, é? conhece a Olívia Maia? Ali era a E Tamarineira. agora eu vou te Meia. falar uma coisa, então somos 3 suburbanos aqui É? nessa Tá da onde? mesa, Você é de né? onde? Porque eu sou de Bangu. Ah, Eu peguei moleque, muito moleque. 918, Pô. 18 passou por lá. né? Isso. 918 para fazer compras na Galeria Bangu, bom Polo. sucesso. É, Pô. na Galeria Polo 1, né? Em Madureira. Onde que mais corria no subúrbio. E dizem que é o seguinte, que tem uma galera, tem um parceiro de Bangu, que fala que se o Rio de Janeiro fosse um ovo, a gema seria em Bangu. Lógico. Eu falei, caramba, eu não conheço exatamente como é que é o mapa, né? Eu vou dar uma pesquisada nisso, mas foi legal, né? Pô, a gema seria no subúrbio, com certeza. Não, com certeza. Com certeza. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você é bairrista, né? Seria em Madureira. Não, seria em Bangu. Aí, Eu falo o aí seguinte- eu tô em minoria aqui, mas... A minha banda chama Us Madureira, né? Mas Us é do jeito carioca de falar mesmo, Us, né? Assim, pô, Us Madureira. Mas aí, pô, quando eu comecei a fazer show na gringa, a galera via US Madureira. Né? United Via States assim, né? of Madureira. Eu falei, que legal isso, né, cara? Se o subúrbio fosse um país, Madureira seria a capital, né? Não. E o hino seria Madureira. É esse bagulho, respeita nós, mano. Olha aqui. Eu acho que tem 2 bairros que são muito semelhantes e cada um eu costumo dizer isso. Copacabana, por exemplo, é Madureira com praia. Né? Não, sério, dizem Copacabana, isso, né? Copacabana é Madureira com praia. Eu acho que, por mais que os outros lugares... A capital não quer dizer que tudo se resume à capital. Mas se você tivesse que apontar 2 bairros em locais diferentes da cidade, eu ia dizer para você, Copacabana e Madureira. Agora só tem 2 bairros no Rio de Janeiro, onde o morador se identifica pelo nome do bairro. Tijucano e Banguense. Que tem o orgulho, né? Mas agora, deixa eu perguntar para vocês. Onde vocês se conheceram?
Eles querem quebrar a gente. Já que vocês são de Madureira, vocês devem ter se conhecido em Madureira, né? Foi o quê? Na maternidade? Isso valia um doce, né? Quem adivinhar... Aquela maternidade de Leva um Campinho doce. ali. Pô, tem um dito popular que faz assim, sobre a parada assim, de como se o meu passado que condena, né? Na verdade, o meu passado me absolve, o meu presente que me condena. Nos entendeu? absolve, Pô, né? nos absolve. A gente, pô, eu já fui um bom rapaz. Fala de onde a gente era. Onde vocês Pô. se conheceram, por favor? Nós éramos igrejeiros, né? Nós nos conhecemos na Pastoral da Juventude, do Vicariato Suburbano do Rio de Janeiro. Pastoral Os Na dois. Igreja Católica, Na qual igreja- igreja? Eu fui de muitas, fui até expulso de algumas. Mas eu, mas eu fui da São Sebastião de Bento Ribeiro, depois fui da São Mateus, da São Sebastião, um homem que virou bispo, depois tinha me E expulsado. eu vocês fui se pra lá. conheceram em qual? São Sebastião? Não, a gente se conheceu na reunião do Vicariato Encontros. Suburbano. É né? que a gente era coordenador, né? Coordenador de grupo jovem. Então, assim, eu era da Santo Sepulcro, que é Cascareira, que é Cascareira. Cascadura e Madureira. Então, assim, pô, e ele era de São Sebastião, depois São Mateus. Pilares, né? Não, de Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. E Bento depois Ribeiro. São Mateus. Mas aí, pô, então assim, aí tinham reuniões, assim, retiro espiritual, assim, pô. Retiro a gente era bom, cara. encontro de jovens com Cristo, eu Esse já fui bagulho. também. Aí, tá vendo só? Eu estudei no Colégio Nossa Senhora do Rosário, que era um colégio de freiras, e eu fazia encontros de jovens com também O Cristo. que deu errado na sua vida que você veio parar aqui? Nada deu errado, nada deu errado, tá? Porque o seu presente pode te condenar, mas o meu não me condena, não. Eu também considero que eu também estudei no Colégio de Freira, no subúrbio também, que era... Estudamos e quase fomos expulsos. Nós éramos 3 irmãos. Quando a gente saía dali de Madureira, o ônibus apanhava a gente em casa, né? E a gente perdia o ônibus, um exemplo, o banco ia vazio, né? Porque ninguém sentava no banco com medo de ganhar cascudo no dia seguinte. E a gente foi favelado da escola. Estudei no Colégio Pio XII, na Vila Cosmo. Pio Tá vendo? XII. Agora, Marquinhos, por que o seu apelido é Marquinhos Oswaldo Cruz? Eu, por conta da igreja, eu fiz muita militância política, né? E todo mundo falava, o rapaz lá de Oswaldo Cruz. Eu descobri o seguinte... As quando pastorais, né, da Igreja Católica. Eu, quando saí de muito Madureira, saí bem jovem, né? Eu nasci em Madureira, Magno é Madureira, né? Claro Então, que o cara fez a piada de sacanagem, mas Magno é Madureira. Eu nasci na Vila Magno, uma vila operária em Madureira. E com 12 anos, meu pai me levou, transferiu a gente, fomos morar em Oswaldo Cruz. E aí eu comecei a descobrir a história do bairro, né? E na militância política, a gente sempre acha que os coroas do samba, essas coisas, eram pessoas alienadas, não tinham uma consciência racial, uma consciência de classe, né? E eu comecei a perceber que não. A minha escola de samba, Portela, é fundada por 3 negros, né? E por sinal, um deles comunista, aquele cara bem atuante naquela história todinha. Então, naquela época, bem firme na militância, eu fui tomando gosto por aquilo e eu tive o privilégio, que meu pai era muito amigo da tia Doca, do seu Altair, né? O seu Bretas praticamente me pegou no colo, parceiro do Candeia. Meu pai consertava o carro, o seu Bretas levava o carro do Candeia para consertar. E eu comecei a aprender e imaginar, principalmente no final da década de 70, já jovem, né, bem assim, de que como um bairro daquele, tão rico em história, estava tão esquecido que naquela época nem a Portela falava de Oswaldo Cruz. Nem a Portela falava de Oswaldo Cruz. Não, e quanta história, né? Tem no nosso Cara, subúrbio, tem na nossa Zona Oeste. Você pensar um bairro, né? Vamos lá. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar sentimento. Em meu peito eu tenho demais. Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado. Jukebox. E quem me serve o saco cheio de dinheiro. O Jukebox do samba, sabe Não, é tudo, né? sério. Aí você imaginar um bairro desse, eu vivia isolado no mundo, numa estrada dessa vida, entre outras, todos eles compositores do mesmo bairro. Uma riqueza enorme, né? O Oswaldo Cruz, eu comparo, quando viajo para fora, eu compro para o Oswaldo, tinha que ter um museu. Mas o Oswaldo Cruz é uma espécie de museu do Louvre de bens culturais e materiais. Pois é, a gente vai falar desse Legal. projeto seu, já a gente vai falar desse seu projeto do Museu a Céu Aberto, né? Que saudade. Oswaldo Cruz, capital do samba. Agora, Lourosa, você resolveu empreender e lançou uma cachaça. Sim. Por quê? Como é que foi isso? Foi por causa da pandemia, que não tinha show? Aí, não, eu tenho que ter algum negócio. Você já queria ser empresário? Não, na verdade, assim,
a parada pintou pela piada, né? Assim, o que me moveu foi mesmo a arte, né? A questão da piada, porque assim, desde criança, tudo que é meu sempre foi dolorosa, né? Então, assim, pô, meu copo é dolorosa, a água é dolorosa, pô, o álcool é doloroso, é tudo dolorosa, a mesa é dolorosa. Então, assim, pô, de alguma maneira, pra mim, sempre interessou também em ressignificar essa parada, né? Na verdade, pô, eu sou Ló Rosa mesmo, né? Eu sou rosa, né? Mas é com Z, né? E com Z. Daí, então, assim, pô, eu comecei meio a viajar nessa brincadeira, né? E, pô, e perceber que é o seguinte, por mais que eu tenha tido uma vida dolorosa, eu consegui transformar em dolorosa. Então, assim, tudo que é doloroso pra mim é muito Poético, hein, negão? PH. Muito É bonito muito. isso. Porque assim, da mesma maneira que a palavra sinistro no Aurélio tem um significado, mas nós cariocas transformamos. Né, como é que foi a entrevista lá, no Gente do Rio? Foi maneira? Não foi maneira. Foi sinistra. Tipo assim, pô, se tu vê no dicionário, pô, sinistro é canhoto, esquerdo, torto. É verdade, enfim, virou... Mas é uma ressignificação, e um momento é de ressignificação. E pra mim, assim, é muito importante, por motivos óbvios, né, transformar as paradas que são dolorosas, paradas que são minhas, em coisas que sejam interessantes. Tudo bem, você tinha esse nome, você podia botar em um grupo musical, uma outra banda, você podia abrir um bar. Por que você resolveu cachaça? É porque a piada fica muito boa, né? Uma cachaça dolorosa, quanto mais dolorosa, mais interessante. Então você... Porra, essa é dolorosa, mano. É tipo assim... Então, assim, quanto mais dolorosa, mais legal, né? A cachaça é de Paraty, não é? É de Paraty. É de Paraty. Na verdade, eu fui buscar a melhor cachaça possível, porque, pô, pra atrelar o meu nome ao produto, né? Precisava ser um produto de qualidade. Não podia ser qualquer coisa. Eu busquei as 3 melhores cachaças de... No cancioneiro popular, né? No samba, sempre tem várias canções que tem assim, pô, hoje eu vou tomar uma Paraty, né? Significando uma cachaça de excelência, né? Então, assim, pô, eu fui lá pra Paraty, conheci os 3 maiores de lá, assim, né, produtores de cachaça, e um deles ficou meu parceiro, virou meu amigo, assim, fui no casamento dele há pouco tempo, mas assim, então, para ter um produto de excelência, e realmente é assim, pô, acabou de ganhar um prêmio a semana passada, entre as 50 melhores bebidas do planeta, bebidas. A cachaça é onde eu faço. E esse produtor, ele produz para você e para outros ou é exclusivo para você? Não, ele produz para várias pessoas, que na verdade eu sou o dono da marca, né? Eu sou o dono da marca só assim, e pô, eu desejo fazer outros produtos, alguns com marca dolorosa e outros nem tanto. Mas assim, eu acho que a maior cachaça mesmo, para mim, é o empreendedorismo. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, caramba, cara, porque é um grande vacilo que nós artistas fiquemos à mercê do poder público ou de mecenas. Você também já teve esse insight faz tempo, né? Porque você passou de compositor e cantor a empreendedor também quando você começou a fazer as suas atividades aí no ramo cultural, tudo, mas trem do samba... E a ideia é parecida com ele, na medida, né? É porque é de transformar a tradição, porque eu acho sempre que tradição é algo mórbido, que tradição é algo que não se move, coisa e tal. E eu já acho que a tradição, ela com o tempo, ela vai se modificando no tempo dela. E tradição hoje, na questão do empreendedorismo, na questão de você fazer eventos, ela é, vamos dizer assim, vanguarda. O discurso da tradição é vanguarda, porque as pessoas não procuram aquilo que está no comum, as pessoas procuram aquilo que você tem de diferente. Mas aí... E aí você atira nisso... Aí quando vocês partiram para essa pegada de empreender, vocês partiram para uma coisa que não é muito do artista. Não. E às vezes também não é muito do jornalista. Mas você sabe, tem um detalhe por Madureira, talvez Lourosa não conheça, mas isso influenciou a gente. Em Madureira, o Sindicato da Estiva, a base desse Sindicato da Estiva, que foi o primeiro sindicato do Brasil, é todo ele daquelas pessoas que foram para lá. E assim que teve a abolição da escravatura, aquelas pessoas de lá colocaram uma coisa na cabeça. Por exemplo, meu pai me ensinou, ou você vai ser funcionário público, ou vai trabalhar por conta própria. Porque na cabeça deles, ter um patrão era voltar à escravidão. Então, essa questão do empreendedorismo, por lá, ela sempre existiu com muita força. E isso influenciou tanto a mim quanto a Lourosa. Mas aí isso, por exemplo, você apresentar um projeto na área cultural, você empreender fazendo uma caixa, aí você tem que fazer
projeto, escrever, calcular. Quer dizer, tem toda uma parte burocrática aí dos bastidores que realmente vezes é dolorosa. Até você aprender, foi dolorosa. O artista tem muito grilo, às vezes. A gente está muito acostumado em falar notas musicais, né? Falar em notas musicais. Mas começa a falar em notas de dinheiro, né? Em notas de reais. No meu caso, eu prefiro falar em libras esterlinas, que é mais caro. Porque, muito mais legal. Mas, enfim, mas a gente tem assim, pô, não, cara, parece que vai macular a minha arte, né? Se eu começar a falar em dinheiro, aí começa a ficar... Mas assim, mas é muito legítimo. Principalmente por isso que eu estava falando de que assim, e muitas vezes a gente acaba ficando refém do poder público ou de mecenas. E se tiver um poder público, como a gente tem nesse momento, né? Que assim, que trata o artista como se fosse o grande inimigo da sociedade. Né? Só não é o maior inimigo porque o professor é pior ainda, né? O professor, cara que faz as pessoas pensarem, né? Que tipo de gente é esse? Onde já se viu? Que sociedade é essa? Pô, vão acabar com os professores, acabar com os artistas. Mas, enfim, mas nesse momento que a gente não pode contar com o poder público e, assim, e não pode ficar também dependendo de mecenas, eu acho que a gente mesmo que tem que ser o propositor da parada, entendeu? Porque, assim, o meu objetivo, eu tô fazendo arte, eu tô fazendo negócio, mas eu quero promover a arte, eu quero promover justiça social. E através da grana que eu posso conseguir aqui, é verdade. talvez a gente possa fazer muitas coisas. A gente fez uma coisa junta. Fizemos junto no treino de samba do ano passado. Que não era uma live e a cachaça dele entrou. Mas tem uma coisa também que a gente também tem que estar muito atento. Olha! Agora uma coisa, algo que a gente tem que ficar muito atento é o seguinte. A arte sempre foi bancada pelo Estado. E aí não é um papel de governo. É uma política de Estado que a gente tem que fazer essa discussão. E aí porque infelizmente no governo municipal passado, raríssimas exceções, eu tive alguns amigos, né, Nilcimar, Marinho, outros amigos que me ajudaram muito naquela história. Carlos Correia, umas pessoas interessantes dentro do governo que mesmo assim me apoiaram. Mas eu tive muita dificuldade porque eu trabalhava sempre com memória. Só que a gente não tem a noção do quanto isso rende de emprego também. Por exemplo, semana que passou, eu fiz a Feira das Iabás. Feira das Iabás. Mas você sempre teve apoio municipal, Municipal. Mas quando você leva para dentro, eu tive que levar para dentro da escola de samba. Em compensação, todos os bares estavam lá. Tem uma pesquisa que é feita pela Rede de Roda de Samba do Rio de Janeiro. Cada cara que vai, bota simplesmente um pagode normal e botou um isopor ali. Cada um que vai estar ali perto vai gastar no mínimo R$75. O trem do samba, por exemplo, já chegou a levar para o bairro de Oswaldo Cruz 300 mil pessoas na edição de 2012 e 2013. Que eu tentei fazer um festival totalmente gratuito, com mais de 50 atrações. Né? Hoje o trem do samba não é mais em 3 dias, mas leva perto disso, de mais de 100 mil pessoas. E aí você imagina, mais de 100 mil pessoas. Só de emprego direto, contratado é o cara que coloca, é o músico, aquela coisa todinha, passam de 1.000 empregos diretos. Indireto, aquelas casas todas se abrem para vender. Né? E aí, você imaginar a economia, Lourosa, a economia que as pessoas sempre tentaram imaginar, que é aquela coisa que infelizmente a gente lá no subúrbio, o cara não trabalha porque ele não trabalha 8 horas. Né? Então, esse tipo de emprego braçal, coisa e tal, trabalho braçal, ele já foi para a China. Né? Hoje quem manuseia muito isso é o Império Chinês. É lá que essa mão de obra não tem a sua serventia no Brasil. Tem bastante postos de emprego. Aqui a gente tem que bolar uma coisa nova. Então quando o Estado ou o município te patrocina, você gera uma economia para o Estado e para o município absurda. Eu me lembro do Carnaval de 2018, teve uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né, que o Carnaval naquela época não teve grande apoio da Prefeitura, e mesmo assim trouxe de ISS, de imposto, 80 milhões nos 4 dias de Carnaval, e de ICMS, quase 200 milhões. Do total de grana que entrou na cidade, passava dos 2, 3 bilhões. No próximo bloco, Marquinhos Oswaldo Cruz tem o projeto de fazer um museu a céu aberto em Madureira. Como será isso?
como o Sérgio Lorosa levou o samba e o funk para Goiás, a meca do sertanejo. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o cantor, produtor cultural Marquinhos Oswaldo Cruz, com o cantor, comediante, ator, tenha título e agora empresário Sérgio Lorosa. Lorosa, você dia 30 vai apresentar o Baile do Lorosa. Cheio de gueriguera esse bairro, né? Esse baile, né? Pô, assim, experiências sensoriais, como é que é isso, gente? Pô, assim, na verdade, com esse momento, pandêmico, né? E assim começou a pintar um montão de live, né? Inclusive, pô, falei que a gente foi patrocinador, apoiador, né? Digamos assim, do Trem do Samba do ano passado. Mas e então, assim, pô, a quantidade de lives fez também, de uma certa maneira, o público meio da porra. Vou ficar aqui, vou ver aqui pelo YouTube ou pelo computador. Né? Então, assim, de uma certa maneira, assim, também sempre me interessei muito, porque o show, ele é audiovisual, por natureza. Mas, pô, além disso, né, quais são os outros sentidos que a gente podia também aguçar? Né? Então, assim, pô, na verdade, eu tenho buscado essa brincadeira, essa experiência. Mas isso daí você deve ter aprendido nesse mundo dos negócios, nesse mundo corporativo. Porque hoje se diz, você não pode entrar numa loja só para comprar um produto. Você tem que ter uma experiência naquela loja, né? Sim, é por aí. Agora, você, Marquinhos, fez a Feira das Iabás pela primeira vez num local fechado, que foi a quadra da Portela, né? Foi para poder ter mais controle da entrada, por causa da pandemia, pedir passaportes de vacinação e tal. Como é que foi a experiência? Foi melhor? Foi pior? Eu vou ser sincero a você. O encanto da rua, ele tem um charme, para mim, muito maior do que a coisa. Não que não tenha sido legal na quadra da Portela, pelo contrário, a experiência, as pessoas todas gostaram, todo mundo pedindo para sei lá. Mas o grande problema na rua porque tem uma forma, tem um conceito na Feira das Iabás. É um conceito de que comida você vai lá. A única coisa que atravessa o nome, mas como toda a questão dos negros no Brasil, ela foi essa mistura entre raças, entre eles mesmos, né? entre todos esses grupos étnicos, é que o nome é Iabá. Mas toda a tradição que eu tentei, quando eu criei, era justamente de criar comidas com essa história com samba, que é uma tradição muito mais banto, né? Porque Yoruba, quando a gente fala assim, uma tradição iorubá, é aquela que vem mais do candomblé, né? Ali do médio da África, ali na metade da África, né? A parte de baixo da África, e que fez essa música toda, tanto o funk quanto o jazz, o blues, o samba, o tango, são os bantos. Foram que vieram, e na sua maioria, foram os que mais foram escravizados e vieram para cá. Então, a intenção de quando se fez a Feira das Iabás era de ter esse conceito. Aquelas comidas leves, todas elas levam para o incor, né? Rabada, roupa velha, tripalombeira, né? Giló, né? Aquele giló. O giló é fantástico. O giló tem um poder, cara, eu fico imaginando em propor a ela alguma coisa assim. Jane, termos, né? Porque o giló chips. Tu imagina isso. Eu odeio giló. Cara, tu comeu giló chips, vai pirar, mano. Não, o giló fritinho, né? Não, mas o dela é especial. E a ideia era justamente de casar com as comidas de samba e que é a comida dos autores. Por exemplo, a rabada da família do seu Manassé, autor de Quantas Lágrimas. O giló é a viúva do Luiz Carlos da Vila, do grande poeta Luiz Carlos da Vila, que é a Jane. Né? Tem o peixe da tia Nira, aquela que vai lá sambar com a bengala. O pai dela era, o seu Monarco sempre contava isso, meus tios eram peixeiros com o seu Monarco, e eles não conseguiam vender o peixe enquanto o seu Jaburu, que era pai da tia Nira, não vendesse, porque ele escolheu o peixe tão bem, porque as pessoas não queriam comprar do outro peixe, tinha que comprar o do Jaburu primeiro, isso no mercado municipal da cidade, que era lá. Só que o entorno, que é muito importante, porque a Feira das Iabás não traz só renda para as mulheres, traz para o entorno. O entorno não tem entendimento, o cara quer vender um churrasquinho, você vai perdendo o conceito. Um dos assuntos que eu sempre tenho conversado aqui no programa, né, sobre empreendedorismo feminino, porque a maioria das mulheres negras, elas empreendem porque não encontram um emprego formal, Verdade. Né? Elas queriam um emprego formal, não é porque eu planejei, vou empreender. Não encontram um emprego formal e aí vão arranjar a forma de se manter.
Agora, Lourosa, você foi para dentro de Goiás. Gravou um CD, DVD, que foi um dos pontos altos na Meca do sertanejo. Qual foi o segredo disso daí? Eu quero saber. Na verdade, foi coincidentemente, porque eu tinha um amigo aqui do Rio, que na verdade era de Rio Claro, de São Paulo. E ele morou aqui durante um tempo, a gente ficou muito parceiro, assim, pô. Ele inclusive, assim, pô, ele caminhou junto comigo, assim, durante muito tempo, em termos de coisas culturais aqui no Rio. E assim, ele mudou para Goiânia e montou uma produtora lá. Então, assim, pô, eu tinha toda a infraestrutura lá para fazer a parada, porque meu camarada, eu falei, caramba, né? Será que rola, né? De, pô, caramba, botar paradas com instrumentos de escola de samba, assim, né? Pô, pra cantar. Os caras gostam de tomate lá, né? Que eu sei, né? Que pelo menos na história do Chitãozinho Chororó, né? Mas, enfim. Mas, cara, mas foi muito surpreendente, assim, porque foi legal pra caramba. É muito mais louco, né? Goiás é muito mais louco do que a gente imagina. Porque tem aquele estereótipo, né? Que são coisas que assim, que eu, enquanto negão, eu fico muito sempre preocupado com essa questão do estereótipo, né? Porque tem alguns estereótipos que não são tão interessantes que são atrelados à minha pessoa. Então, assim, pô, quando eu percebo também, assim, que nem todo mundo, né, faz parte de um mesmo... de um mesmo arquétipo, né? Assim, existem várias possibilidades, eu acho maneiro pra caramba. E, pô, eu me amarrei. Hoje inclusive, eu encontrei, tá vindo de São Paulo, no café da manhã, o cara de Goiás me falou, cara, você não vai lá mais em Goiás, quanto tempo? Que agora tá rolando, né? Mas, assim, eu sou amarradão. O Centro-Oeste me acolheu benzão, assim. Você se sente, assim, você acha que é importante você negro, alto, gordinho, tá na posição que você tá, de você representar é o que você está falando, um estereótipo que não é o comum do galã. Você acha que você se sente tendo essa representatividade em relação às pessoas que estão fora do padrão? Alguns dos mais velhos que vieram acabaram tendo que se sacrificar, porque eu acho que assim, que Abdias de Nascimento, por exemplo, foi o cara que, pô, se tornou... ator, né? Era, pô, um dos maiores atores do país, mas, pô, em algum momento ele percebeu assim, caramba, ele percebeu não, ele achou, né, que assim, que se ele não entrasse na política, ele não poderia fazer nada pelo povo dele. Eu acho que, pô, que é o tipo de questionamento que às vezes, né, passa pela nossa cabeça também. No entanto, assim, no meu jeito de perceber, assim, pô, eu acabei de vir agora no voo, eu vim de São Paulo, mas eu vim no voo, na minha frente tinha eu não vou falar o nome do político, para também não dar moral para ele, né, mas assim, essa convivência para mim seria impossível, sabe? Conviver com gente assim que você sabe que é gente que não é aquele tipo de gente, né? Enfim, a gente safada, a gente, pô, que não presta mesmo, assim, gente que é capaz de fazer mal para a população de uma maneira muito séria. Então, assim, pô, eu seria incapaz de conviver com essa galera. Mas olha só, não tem que ter o contraponto também? Sim. Né? Porque também se você não se candidata, se você não representa o seu povo do bem, o povo como você é, aí você vai deixar a política toda na mão do avião aí? Que é preciso que tenha o contraponto. E é por isso que eu estou indicando o Marquinhos de Valdo Cruz, porque a gente que é capacitada para isso, entendeu? Eu vou ter que me capacitar ainda. Não, negão, preste bem atenção. Eu acho que, primeiro que tudo na vida é política. Qualquer decisão que você toma é política. Né? E aí a política ela não passa simplesmente pela política partidária. Eu acho sim, que a gente tem que ter representantes, sim. Mas a gente, às vezes, cumpre determinados papéis. Por exemplo, a nossa terra, porque eu digo assim, a Grande Madureira, é uma terra hoje cosmopolita. Tem funk, tem charme, tem tudo isso, mas ela tem uma tradição oral que é muito forte. E como eu falei para você, né, são bens, o Oswaldo Cruz é o Museu do Louvre, só que de bens culturais e materiais. Oswaldo Cruz e Madureira. Então, quando você imagina... explica pra gente esse teu projeto do Museu a Céu Aberto em Madureira. Então você imagina o seguinte, vem determinadas culturas. Eu, por exemplo, no meu tempo, no tempo do Lourosa, a gente dançou, mas eu nunca deixei o samba. O problema todinho é que vem coisas novas e não podem apagar. Você não pode pensar em tombamento de um bem cultural e material se você não executa, se você não faz. Eu não posso simplesmente pregar. O samba está tombado e pregar na parede. Eu tenho que executar aquele tipo de samba, aquele tipo de tradição para que ela vive, não vire folclore.
né? A questão do museu, eu estava no Museu d'Orsay, na França, e eu falei assim, pô, eu sempre tive muito orgulho Hoje de nós Madureira. estamos muito franceses Tá? aqui, né? Todos, Dorsa. E eu sempre tenho muito orgulho de ser de Madureira, de Oswaldo Cruz, daquela grande região ali. E sabia da riqueza, porque eu falei, pô, Oswaldo Cruz tinha que ter um museu. Eu falei, museu de quê? O que veio na minha cabeça. Museu de quê? Como é que porque são poucos os bens materiais que nós temos, né? São poucos bens materiais. Então, o que veio na cabeça era o seguinte, que é um projeto que eu não toquei, né? Ficou com outra pessoa tocando e acabou não acontecendo. A ideia era o seguinte, Negão, era da Serrinha, né, que é em Vaz Lobo, até Marechal Hermes. De que maneira? A ideia essencial passava muito pela Feira das Iabás, porque era imaginar, por exemplo, ela morreu ano passado. A sobrinha da Vicentina e a sobrinha do Natal, da Portela, né, filha do seu Nozinho, que era Do feijão da Vicentina. Isso, sobrinha da tia Vicentina, do feijão da Vicentina. Hoje é a família dela que faz o feijão na Feira das Iabás. Tinha um bar em que ia Cartola, todo mundo ia nesse bar, que era o bar do Nozinho, e que seu Natal, Natal da Portela, não deixava praticamente a sede da escola, e foi a primeira sede da Portela, por sinal, né, ali naquela região, uma das primeiras sedes da Portela na região. Foi onde o Walt Disney teve em Madureira para filmar o Paulo da Portela. Foi justamente o Madureira, o Oswaldo Cruz ali, né? Mas vamos lá. Que virou o Zé Carioca, sabe disso? Que virou o Zé Carioca. É inspirado no Paulo da Portela. Nesse lugar, depois virou um botequim, que era o botequim do seu Nozinho. Você imaginasse que você pegasse várias fotografias e ela contando história, continuava o bar, porque tem que ser quando eu falo, não era museu só de céu aberto, era um museu vivo de céu aberto. Você ia chegar ali, ela ia contar aquelas histórias todas para você, mostrar todas as fotografias e você poderia levar alguma coisa, ela ia continuar, ia vender a mesma comida. Isso era, e todo aquele acervo era justamente a pessoa do local que ia manusear aquele acervo. Aí você ia, por exemplo, na casa do seu fuleiro, então na casa de onde Dona Ivone Lara nasceu lá na Serrinha. Tu chegaria lá na Serrinha, a família explicaria para você, né? A própria família tomaria conta desse acervo e contaria essas histórias, porque essas histórias são esses bens culturais que eu estou falando desse museu, todos eles são imateriais. Então você veria da Serrinha, passaria por Madureira, a história do seu Natal, a história do varejo, a história da Baiana. Você lembra da Baiana que ficava em frente à quadra do Império Serrano? Porque o Rio de Janeiro, uma grande prova de que isso aqui foi uma cidade segregada, que o nosso mercado municipal, todo o mercado municipal de qualquer cidade no Brasil é no centro da cidade. O Rio de Janeiro, com a expulsão dos negros e dos pobres do centro da cidade, o mercado municipal ficava a 30 quilômetros de distância, que era o Mercadão de Madureira, que era na quadra do Império Serrano. Então, a Baiana era um resquício disso, daquelas senhoras que vendiam comidas em frente. A acarajé não era a praia da gente, mas é mais ou menos o que faz no Mercado Modelo quando elas vendem acarajé. Ela vendia comida pesada, lembra não, negão? Não, eu estava Em pensando frente que era ao Império. do Shopping dos Peixinhos, mas não. Não, em frente ao Império Serrano tinha a Baiana que vendia ali. Então era você vir contando essa história e com os próprios familiares mostrando isso. Geraria renda para aquelas pessoas, hoje tem um ônibus que circula por lá. Ele com certeza ia ter... Eu dei rolê nele. Tu deu rolê. Ele ia ter muito mais parada do que tem. E aí chegava em Bento Ribeiro, por exemplo, Bento Ribeiro é a terra do Zequete, né? Podem me prender, podem me bater. Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. E em Bento Ribeiro tinha uma gafieira chamada Cedo Feita, que eu fiz um espetáculo uma vez falando de Bento Ribeiro e Marechal Hermes, que o espetáculo que antecedia um trem do samba. No seguinte era sobre a Leopoldina. E aí era o Paulo Moura com Sombrinha, os meus convidados. O Paulo Moura, quando chegou, falou, eu fiz questão de chegar cedo, meu filho, que eu queria te dar um abraço. Falei, por que, seu Paulo? Porque o primeiro lugar que eu tive que tocar no Rio para mostrar que eu sabia tocar foi na Cedo Feita, lá em Bento Ribeiro. O Rubens Confetti conta que o Pixinguinha ia para lá para disputar improviso no chorinho, né? Porque era gafieira, mas era chorinho que eles tocavam, disputar improviso com o coroa que comandava aquilo que era o seu naval. Então era pegar aquela gafieira e voltar, faz uma escola de música ali, faz era essa a ideia. Aí chega em Marechal Hermes, é a terra do chorinho também. Marechal Hermes é a terra do Lupercio Miranda, seu Lalau, do seu Osmar do Cavaco. Então você ia pegar mapear aquela região todinha, a gente tinha feito isso, mapear aquela região, a casa da Dona Esther que está lá, né, mapeava aquela região todinha
E as pessoas iam. Porque você vê o seguinte, a cidade ali em Valença, qual é o nome daquela cidade da Seresta? Conservatório. Hoje tem grandes seresteiros, mas todo o museu que tinha em conservatório eram de pessoas de fora. A Madureira não precisa inventar pessoas de fora. E o que rendeu para Valência, o que rendeu para conservatório, hoje as pessoas saem daqui para ir ao conservatório. Você imagina Madureira com uma história dessa? Agora, Lorosa, você tem o projeto de criar outros produtos com a marca Dolorosa, né? O que seria? Já tem alguma coisa em mente? Como eu falei, assim, a cachaça foi o start, né, da brincadeira. Que me fez entender que através do empreendedorismo a gente pode fazer muita coisa, inclusive pela própria sociedade. Né? É uma questão mesmo assim de entender que se a gente for malandro e sagaz e conseguir realizar as paradas mesmo, a gente vai ter... porque assim, eu não posso fazer nada com o dinheiro dos outros, mas com o meu dinheiro eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então vai ser meio isso. E qual vai ser o próximo investimento? Tem uma parada de uma cervejaria que está a fim de brincar disso também comigo. E assim, eu acho maneirão, porque também, além de tudo também, a cachaça é uma piada muito boa, mas a cerveja é uma parada que eu sou... É a minha praia. Sabe? Assim, podemos dizer que é a minha droga, né? É a minha droga preferida. Assim, desde muito tempo atrás eu tomo cerveja. E a cerveja artesanal aqui no Rio é uma coisa muito forte, né? Inclusive... Tem a Feira da Ziabá para vocês serem parceiros. Né? A Prefeitura do Rio, a Câmara Municipal aprovou um projeto de fazer a Cidade da Cerveja no Rio de Janeiro, que é um projeto do vereador Rafael Luizio Freitas. E o secretário de Desenvolvimento, Chicão Bulhões, disse aqui no Gente do Rio, pra gente, que vai implementar e vai fazer na zona portuária. Então, a Cidade da Cerveja aí. Já pode lançar a cerveja Dolorosa lá. Na verdade, ela nem seria Dolorosa, seria uma outra marca. Mas enfim, estamos no caminho. Mas o lance é esse, assim, eu acho que é muito interessante perceber que quanto mais a gente se apossar dessas ferramentas, no momento em que a parada do consumo consciente está chegando de uma maneira muito séria. Assim, eu pensava antigamente que daqui a uns 5 anos essa parada começar, mas não, já é hoje, assim, tem muita gente que já consome conscientemente. Então, assim, entre eu comprar em uma grande rede e que vai continuar enriquecendo as pessoas que já são trilhardárias, né? Eu comprar na Feira das Iabás faz muita diferença para a economia. Faz. Né? E assim, é saber que, além de tudo, como se não bastasse, é entender que a cultura é que faz a gira girar. O cara do Uber, o cara do aplicativo, o cara do táxi, enfim, todo mundo está ganhando dinheiro. O cara que vende cerveja, o cara do depósito, enfim, é muita gente sendo impactada pela cultura. Essa coisa de comprar no comércio local também foi uma das coisas que a gente aprendeu mais forte, que se acelerou com a coisa da pandemia, e né? eu acho que muito em função também, assim, infelizmente, por esse bagulho de estar nesse meio do empreendedorismo, eu tenho que começar a perceber que eu fiz uma participação numa feira e onde tinham todos os CEOs, os donos das empresas. Porque agora não tem mais dono nem presidente, todo mundo é CEO, né? Mas eu sou o CEO e o faxineiro da Lorosa Corporation. Eu sou tudo, mané. Tudo. Não, e tá demais essa Lorosa Corporation, né? Não, mas aí, é muito louco assim que você vai numa reunião, uma coisa assim. Infelizmente, são muito poucos de nós, com a minha cutis, que vem do lugar que eu venho, com as minhas especificidades. Então, assim, se a gente deseja justiça social ou justiça racial, a gente vai ter que começar a entender que é o seguinte: eu ganho salário mínimo, é o que eu tenho, mas eu gasto salário mínimo com quem eu quiser, tá ligado? Ou melhor, eu não gasto com quem eu quiser, eu gasto com quem me quiser. Quem desses proponentes me quer? Quem desses proponentes me quer? Quem gosta de mim? Quem gosta de mim e da minha galera. É claro. Quem gosta do suburbano? Quem gosta do preto? Quem gosta da mulher? Quem gosta do LGBTQIA+? Quem gosta do favelado? Quem está fazendo alguma coisa por isso? É dessa galera que eu vou comprar. Então, assim, isso vai modificar a sociedade de uma maneira estrutural. Nosso tempo, com certeza. No nosso tempo de igreja tinha uma música que falava muito isso, né? Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Vamos falar disso no próximo bloco. Será que o carnaval em abril vai pegar? Vai ser tão bom quanto seria agora?
E também vamos saber o que os nossos entrevistados fazem para se divertir, suas preferências no Rio de Janeiro. E esses são especialistas no assunto, né? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o cantor, ator, comediante, empresário e tudo mais, futuro trilhardário Sérgio Lorosa, e com o cantor, compositor e produtor cultural mais humilde, Marquinhos Oswaldo Cruz. Não quero ficar trilionário. Gosto de dinheiro, mas trilionário não, né, Legal? Mas nós já somos, né? Porque, na verdade, imaginar que, por exemplo, a economia que circula na favela, das favelas, é 1,9 trilhões, né? Assim, anuais. Então, assim, pô, eu não sou trilionário como pessoa física, mas juntando a minha galera, mané, é gente pra caramba. Eu falo, pô, se a gente juntar... E gastar com a gente mesmo? Oi? E gastar com a gente mesmo? Pô, bicho, o bagulho é doido, mas isso verdade. isso é legítimo É e sempre foi pra todo mundo. Mas quando chega na nossa vez, parece que, pô, não, aí não, alguma coisa tá errado. Não, cara, mas faz parte disso. Agora, eu queria falar de representatividade, de negritude. Vocês são dois cantores, compositores, empresários, trilhardários negros e vindos do subúrbio. Vocês perceberam que tiveram que ser 3 vezes mais competente, 4 vezes mais esforçado? Quer dizer, tudo é mais difícil? 10 vezes. 10 vezes. Tudo sempre foi mais difícil pra gente. Você tem que aprender tudo praticamente no supapo. Você, às vezes, você não tem uma universidade, entre aspas, né? Você não tem uma escola para aprender, né? O cara é preparado para ser aquilo. A gente falava muito isso, né? Formação e ação, formação e ação. A gente tem que se formar com a vida, né? É verdade, Laura? É coisa muito doida. Você tem que se formar com a vida, ganhando as porradas que a vida te dá, e aí você vai aprendendo e vai crescendo, vai aprendendo e vai crescendo. É muito difícil, muito difícil. E tudo, principalmente pela questão racial, é tudo mais complicado pra gente, é tudo mais travado pra gente. Eu sempre quis, igual a Lorosa, eu sempre quis o que é de bom. Né? Quando bem jovem, marxista, aquela coisa todinha, bem mesmo, eu nunca quis que a questão fosse dividida pela base, assim. Porque a pobreza já está socializada, né? Se então, você tiver que socializar alguma coisa, vai ter que ser a riqueza. Como não dá para todo mundo ser milionário, então é pela classe média, vamos socializar pela classe média. A mesma coisa eu falei brincando, mas é verdade. Tudo que os brancos puderam ter de bom, eu quis também ter. Por isso eu sou tricolor, né? Há controvérsias, né, Lorosa? Aí, essa parte aí do tricolor... É uma brincadeira que eu faço, mas é uma brincadeira séria de você achar que somos seres humanos. Então eu posso chegar em qualquer lugar. Buscou a aristocracia. Não. Eu posso chegar em qualquer lugar, eu posso ser o que eu quiser. Eu tenho que ter essa força. A dificuldade para a gente é muito maior, porque tem uma diferença, né, que a sociedade brasileira discutiu isso muito há 2 décadas atrás, que é a questão... É igual, eu fiz atletismo. Quando você vê aquela pista de atletismo, o cara está saindo lá na frente. Tem um escalonamento. Para a gente nunca teve escalonamento. Saímos da escravidão e falou assim, vai para a rua. Vamos ver o que vocês vão fazer, sem escola, sem dinheiro, sem terras, né? Tendo construído a riqueza desse país. E assim, a questão da propalada meritocracia, né? E assim, pô, a gente sabe que infelizmente, né, pô, a gente teve que estudar em Edgar Romero, Raja Gabaglia, né? O cara estava estudando, vamos lá, nas melhores escolas daqui. E na hora de competir, vai competir com a gente. Cara, por exemplo, leitura. Eu só aprendi a ler de fato, porque o meu avô era um sindicalista, né? Aquela coisa todinha. E ele lia muito jornal. Mas livros, eu não tinha exemplo em casa de pessoas que liam. Então, como você pode dizer para uma criança, vai ler, se você não tem um exemplo em casa, não tem o hábito da leitura. Então, o hábito da leitura que eu tive foi ler jornal. Eu tenho até hoje, sinto falta do jornal impresso, para ler de tudo. E hoje nós temos um discurso muito em moda, né, Lorosa, que é o que diz que não existe racismo no Brasil. Assim, pô, e na verdade, assim, é uma imposição tão
tão forte, que assim, que chega um momento que, pô, eu não vou nem me pronunciar, porque senão vai parecer que antigamente chamavam de complexo de inferioridade. Hoje que foi, chama de mimimi. É a mesma coisa, né? Mas só que no nível pior, porque assim, porque ele te impede, inclusive, de reclamar, porque estão pisando no teu pé, tu não pode reclamar, Não porque pode falar nada. se eu reclamar, tu falar que é mimimi. Né? Pô, mas mimimi, a ressignificação, mais uma vez, né? Não só de dolorosa, mas mimimi tá vindo da Bahia. Lá é me, né? A consoante me. Mas imagina que, por exemplo, se a gente juntar os mano, as mina e as mona. Os mano, 56% da população. As minas, 52% da população. Os LGBTQIA+, quantos serão? Quantos seremos? Porque eu também sou mais. Eu prefiro ser mais, que ser menos é muito chato, né? Mas enfim, mas quantos seremos todos? Se juntar os três memes do mimimi, olha, o bagulho vai ficar doido, hein? Aí vai ficar a bancada do Congresso do mimimi. Pois a bancada é, do mas mimimi. é o que eu tava- tem que ter a bancada. A bancada do BBB, do boi Tem. da barra da Bíblia. Então, agora tem a do mimimi. Vamos formar a bancada do mimimi. Vamos ver. Aí vão Vamos ver dançar quem pro vai ser santo mais errado, forte. né? Claro. Pois é. Agora, você, Marquinhos, no ano passado, rompeu com a Portela, né? Eu questionava e questiono um critério estético na questão Na do escolha samba. do samba. Aí nego, tem o regulamento. Regulamento é uma coisa, critério estético é uma outra. Por que sair? Qual foi o critério estético? Era a melodia que era ruim, a letra não estava dentro do enredo. Era essa discussão que eu estava fazendo. Quando eu faço o rompimento, não é um rompimento com a Portela. Isso jamais. Até porque se algo que eu não sei quando eu virei, até porque eu já nasci assim, é portelense. Posso divergir no campo da ideia. Esse quem está lá são pessoas honestas, direitas. Então, a minha questão foi nesse campo. Então, como tinha essa divergência, eu saí do Conselho da Portela. Eu saí do Conselho Deliberativo, mas continuo como sócio benemérito. E portelense, eu nunca deixaria de ser. Nasci e vou morrer portelense. Ué, mas é isso. Trocar não tem problema nenhum. Eu acho. Não, pode. Trocar de time, Tudo bem, pode. trocar Mas de... tem um significado pra gente, tem um significado. Ele já nasceu do lado ali do arroz com couve. Brincando. Não falar isso daí. Eu vou até O que é lá do arroz com Não, couve? Verde e o Caneta branco, tem uma canção, verde e branco. O Caneta tem uma canção que, pô, aqui do Império, a galera, pô, muito proximidade do jongo, né? Aí tudo Machado. Ele tem um bordão que é marreta, né? Agora, esse carnaval em abril, o que vocês acham? Vai pegar isso? Eu desejo muito que o Rio de Janeiro, ou que o Brasil mesmo, possa ser o país do carnaval. Mas assim, 365 dias por ano de carnaval. Porque a gente sabe fazer o bagulho, a gente sabe fazer festa. Tipo assim, gringos do mundo inteiro. Querem se divertir? Vem pra cá que a gente diverte vocês. Entendeu? E a gente diverte vocês, mas você me deixa uma prata aqui. Entendeu? E essa Muita prata prata. faz muita diferença. Faz diferença. Pra mulher que faz o gelozinho lá, que faz a feijoada lá. Ô, Lorosa. Então, assim, cara, isso eu falo assim, pô, a cultura é que gira o bagulho todo, cara. E o Brasil tem isso na mão, né? Essa possibilidade do carnaval. E assim, evidentemente que é um momento pandêmico, a gente tem que respeitar isso. Mas assim, em breve vai passar isso. Deus quiser, ou glória, Salama canta. Vai passar. Mas enfim, no momento que passar, a gente precisa se aproveitar mais do carnaval. Antes da Omicron, eu tive no barracão da Portela, né? E aí, lá conversando, pô, Marquinhos, vem aqui ver, né? Até por conta dessa questão que você abordou, o diretor me chamou lá para ver. Quando nós entramos, em cada sala menor do que esse aqui, tinham 3 pessoas mascaradas, coisa e tal, mas trabalhando. Não existe mais fábrica, como eu disse, né, falei anteriormente, que deu um emprego que um barracão de escola de samba deu. Você passa ali por Jacaré, por aqueles lugares, quantas fábricas tinham ali? A própria Avenida Brasil, quantas fábricas se acabaram? O que dá de emprego, essa questão dessa economia criativa, principalmente do carnaval, é uma grande indústria. Eu estava vendo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, ele falando do futebol como a indústria do futebol. E a gente tem que dizer como a indústria do carnaval, como a indústria da cultura, como a indústria do entretenimento. A gente tem que ter essa clareza. Então vamos para o nosso ping-pong final. Vamos falar de comida, diversão e arte mais um pouquinho aqui para o nosso ping-pong final. Time de futebol. Vasco! Fluminense, Partida inesquecível de futebol. 1-0, gol de Assis no último minuto contra a Dissidência. O 4x3 do Romário, que porra aqui tirou ontem, foi muito louco, né? muito louco. Palmeiras, Escola de samba. Portela. Império Serrano. Desfile inesquecível.
2004. Não ganhamos nada, mas era... Porque, Foi qual? Lendas e Mistérios da Amazônia, em 2004, por quê? Não, um desfile inesquecível, vou dizer, não foi 2004 não, 1980, meu primeiro desfile, né? E desfilei, a Portela foi campeã. Meu pai não... Qual foi? Não, a brisa me levou para o reino encantado. Foi o primeiro ano. Meus pais não deixavam eu desfilar, meu pai era comerciante, e ele vendeu um comércio que ele tinha, deu um carro para o meu irmão, para o Mauro, deu mais uma outra coisa para minha irmã, para o meu irmão também, e me perguntou, o que é que você quer? Como eles nunca deixavam eu desfilar, e eu acompanhava a Portela desde criança, eu vou àquela quadra, vai fazer 50 anos, que a gente fugia quando começou a ter ensaio, em que tinha ensaio de criança, que aos domingos eu frequento aquela, fugia de casa para ir para a quadra. Falei, pai, o senhor quer me dar um presente? Qual o presente que você quer, rapaz? Escolhe aí. Falei, eu quero a fantasia da Portela. Ah, muito bom. E você, desfile inesquecível? Bumbum paticumbum pro curundum. 82. Isso, porque foi uma denúncia também, que estava começando a acontecer no carnaval, né? A parada fica super escolas de samba SA. Né? Assim, caramba, peraí, onde está a galera do pé no chão, né? A galera que é a galera da comunidade mesmo. O Império tem. Eu acho que também é até interessante que o Império não esteja bem das pernas, porque dá a impressão de que assim, bicho, eu não quero participar disso aí, não, amor. Essa parada assim, que é muito, muito grandiosa, né? Quer dizer, o espetáculo precisa ser um espetáculo grandioso para atingir. Mas o espetáculo grandioso, mas eu pergunto o seguinte. Pode gerar carnavalesco, pode gerar o cenário, pode gerar tudo. A única coisa que não pode tirar numa escola de samba é a bateria e o samba. Então, o que é mais importante, as pessoas tentam distorcer essa história, né? Mas o elo central, a coisa central de uma escola de samba, bateria e samba e a população cantando. Acho que leva em qualquer lugar. Samba enredo de todos os tempos. Aí eu vou ter que dar a mão tô falando pra ele. Vai ter que dar a mão palmatória, não sou. E que, pelo amor de Deus, não me batam aí nos portelenses. Pra mim, os 5 bailes da história do Rio. Silas de Oliveira. Eu pensei que era Aquarela. Não, 5 bailes. Não, tem vários lá, né? Silas Tu quer samba bom, irmão? Tu fala com nós. E aí? E o seu? Então escolhe o seu, tem que escolher Aquarela brasileira, Silas de Oliveira, 1964, é isso? Canta um pouquinho aí pra gente. A letra é muito difícil, assim, do refrão, mas tentar ver se eu lembro. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lembrei, viu? Vejam essa maravilha de cenário. É um episódio relicário. Louco que conta a história do o Brasil de uma maneira muito, muito interessante. Fantástico, fantástico. Ele era genial. O Império tem... Eu digo pra você, pelo amor de Deus. Canta o seu, Marquinho. Uma outra pessoa que eu acho assim... de outro planeta, se chama Dona Ivone Lara. Dona Ivone. Dona Ivone Lara. Como é? Ao erguer a minha taça com euforia, brindei aquela linda valsa, já no amanhecer do dia, a suntuosidade acenava e alegremente sorria, algo acontecia, era o fim da monarquia. Maravilhoso, cara. Melhor lugar para beber? Madureira. Aqui, agora. O melhor lugar do mundo. Uma figuraça carioca. Eu conheci um maluco muito maneiro agora, há pouco tempo. Tem um bloco chamado Amigos da Onça. E ele é, tipo assim, o beijo líder, ou pelo menos um dos, né? Mas é Cisão, Tarcísio. Ele é meio Lapa, ali, aquela onda assim, e ao mesmo tempo, assim, já traz, por ser Lapa, né? Já traz toda aquela mistura, né? né, cara? Maneiro, Cisão. E você, Marquinhos? Uma figuraça. Uma figuraça. Eu lembro de tantos que já se foram, né? A gente vai fazer o Ivan Milanês, Milanês, tem de samba, né? Figuraça, né? Figuraça, Renatinho Partideiro. Uma figuraça carioca, de boa. Que para mim é uma grande, além de ser uma grande figura, é um grande exemplo para todo mundo. Zeca Pagodinho, figuraça do Rio de Janeiro. É verdade. Um filme. Nacional. Tanto faz, o que vocês gostam. Eles não usam black tie. Tu falou primeiro, assim, que eu lembrei, foi o Advogado do Diabo. Livro. Um livro. Olha, eu vou falar de um amigo aqui, porque é o último livro que eu li. Eu tive internado com Covid e tem coisas que são importantes na nossa vida. O livro dele me remeteu ao seguinte, ao primeiro e ao último passeio que eu me lembrei,
que foi com meu pai, que é sobre o Maracanã, que é um livro sobre o Maracanã do Luiz Antônio Simas. Pô, achei o livro, cara. Grande professor de história. Eu achei o livro agora, essa semana, Distraídos Venceremos, daquele maluco Paulo Leminski. Que muito deve ser legal, foda assim, né, cara? Pô, e ele, pô, ele prende pela simplicidade, assim, né? Tem as paradas de haikai, as paradas assim, pô, muito maneiro, que é um incentivo também à leitura. É muito. Leminski. Superstição. É ver se o meu time ganhou, eu estava com aquela camisa, ver os jogos todinho com a mesma camisa. Eu durante muito Você já tempo... tá ruim dessa superstição que o teu time não tem ganhado muito, né? Tu vai ficar esculachando nós? Pô, tu é essa? Vem aqui pra ser humilhado, pô? Não, mas eu sempre fui avesso às paradas assim, né? Então, assim, pô, por exemplo, tem que entrar com o pé direito no avião, por exemplo, mas entrar com o pé direito, eu, pô, assim, só de birra eu entro com o pé esquerdo. Medo. Morrer cedo. Esse eu já não... Já me Estamos livrei. velhos, né? Já me livrei desse aí. Isso aí, pô, tá tranquilo. Eu tenho um Pô, meu deixa eu parceiro... tirar onda que eu tô novinho. Pô, quando eu era moleque, tipo, 8, 10 anos, todos os meus amigos estavam fazendo primeira comunhão, né? Aí, pô, depois fiquei 15 anos, aí todo mundo tinha festa de 15 anos todo dia. Aí, pô, eu casei, todos os amigos casando. Aí, pô, tive o primeiro filho, todo mundo... Caramba, agora tá todo mundo morrendo, mano. Quero brincar disso não. Parou. Não é? Licença, tô fora. Eu fui um dia desse numa festa, aniversário do rapaz que é casado com a minha enteada, do meu genro. E aí lá no Carioca da Gema. Aí a menina que estava cantando, a irmã dele, né, o Pedrinho, a Bia, que é filha da Dorina, me chamou para cantar, eu cantei, coisa e tal. Quando eu desci, o Thiago, pô, Marquinhos, você vem há tanto, o dono do Carioca da Gema, o Thiago, um grande amigo, você vem há tanto tempo aqui no Carioca da Gema, merecia? Eu falei, não mereceu homenagem não, daquele lado eu não quero ficar não. Era só de furto, falei, lá eu não quero. Só os que já foram Meu dessa maluco primeira. botou a pilha. Pô, Zé, vamos tirar uma foto contigo aqui. Pô, botar no RIP, qualquer hora dessa aí que tu pô, já vai morrer mesmo daqui a pouco. Isso, gente! Cadê aí, rapaz? Vai agora outro. Então vamos pensar pra frente, um sonho. Uma sociedade mais legal para mais gente. Né? Para não ser também utópico demais, né? Porque, pô, cuidado, não é isso, mas assim, eu prefiro acreditar, eu preciso acreditar nisso também, assim, que é possível a gente mudar esse panorama de coisas. Eu acho que a pandemia é um bom momento para isso, é uma parada, né, para a gente poder respirar e tentar entender e fazer a mudança. Evidentemente que não é fácil, mas... Uma sociedade mais justa, principalmente o Brasil, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Sérgio. Tá, Foi muito legal, Marquinhos. Foi divertido. Foi Esse bagulho. maravilhoso, muito legal e muito divertido e muito novo, aprendi muito com vocês. Veja que eu faço o meu verso, que me dá até calafrio. Fiquei aqui muito feliz, fiquei feliz no Gente do Rio. Digo que fiquei feliz e digo que não fiquei prosa. Vim ao Gente do Rio, aqui com o compadre Lourosa. Sensacional! Muito obrigada pelo improviso. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá. Um beijo!